Olá, bom dia. Segunda-feira, dia 7 de setembro. Mais uma semana que começa. A rotina volta ao normal e o Noticidade Manhã já está no ar. E a gente começa essa edição com as informações do trânsito na região. Ou melhor, hoje é dia 7 de outubro e quem nos traz toda a movimentação dos veículos nesta segunda-feira é o repórter Pedro Leão. Bom dia, Pedro. Onde você está neste momento? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Hoje eu estou aqui na rodovia João Leme dos Santos, em Sorocaba, e como vocês podem ver, o tráfego já é intenso aqui na rodovia. Existe um trânsito muito grande de carros e caminhões, tanto quem segue para Piedade, Salto de Pirapora, ou até mesmo acessar a UFSCar, tanto no sentido contrário aqui, quem chega à cidade de Sorocaba ou pretende acessar a rodovia Raposo Tavares. E olha só que perigo, um homem morreu depois de bater em um ônibus aqui mesmo na rodovia João Leme dos Santos, em Salto de Pirapora. Segundo a polícia, o motorista do ônibus disse que o carro estava na contramão e com o farol apagado e ainda tentou atravessar a pista. Um dos passageiros do ônibus teve ferimentos leves. Foi registrado um boletim de ocorrência de homicídio culposo, quando a pessoa não tem intenção de matar. Isso foi registrado na delegacia de Salto de Pirapora. E ainda aqui na rodovia João Leme dos Santos, também em Salto de Pirapora, 3 pessoas, entre elas uma criança de 6 anos, ficaram feridas quando um dos carros tentou cruzar a pista e bateu em outro veículo. As vítimas tiveram ferimentos leves e foram socorridas ao pronto-socorro da cidade. E ainda falando sobre rodovias, quem segue pelo sistema Anhanguera, Bandeirantes e Castelo Raposo enfrenta a lentidão na chegada a São Paulo. O sentido interior segue sem problemas. E agora falando sobre o trânsito na cidade de Sorocaba, as principais ruas e avenidas da cidade seguem sem um tráfego intenso, os motoristas não encontram dificuldades, então é só seguir e manter sempre a prudência no trânsito. Fernando, essas foram as informações do trânsito, daqui a pouco eu volto para falar sobre a vacinação contra a raiva em Votorantim. Ok, Pedro, obrigado. E você vai ver ainda hoje a procura de uma nova colocação no mercado de trabalho? Então você não pode perder as vagas de emprego. E por falar em emprego, vamos conhecer os detalhes, as curiosidades da profissão de um instrutor de autoescola. E mais, se você é um motorista antenado com a tecnologia, vai saber ao vivo de um novo recurso do Detran para a consulta de pontos na habilitação, disponível para tablets e smartphones. Tudo isso e muito mais daqui a pouco. Um casal foi morto a tiros em São Roque no fim de semana. Revoltados, vizinhos queimaram o carro do suspeito. A cobrança de aluguel pode ter sido o motivo do crime. 2 famílias desoladas na delegacia de São Roque. Alessandra Soares de Oliveira, dona de casa de 29 anos, e Samuel Teixeira da Silva, ajudante de pedreiro de 35, foram assassinados na manhã de domingo com tiros na cabeça. O crime foi na casa onde moravam, no bairro Paisagem Colonial. A polícia suspeita que o autor dos crimes seja um vizinho, dono do imóvel em que o casal morava. Ele cobrava uma dívida de aluguel. Um irmão de Alessandra contou à polícia que a dona da casa ligou para ele no início da manhã e disse que o proprietário foi cobrar a dívida e estava agressivo. Quando chegou até o local, o parente encontrou os 2 já baleados. O suspeito fugiu com mais outra pessoa em 2 carros, um deles com placas de Indaiatuba. Quando ele chegou de frente com a residência, ele deparou com o agressor aí, saindo com a arma na mão, entrando no carro num veículo Peugeot e tomando sentido ignorado aí. Um terceiro carro do proprietário do imóvel foi incendiado. A casa dele foi revirada por vizinhos revoltados com o que aconteceu. Familiares não sabiam ao certo qual o valor da dívida, mas este outro irmão de Alessandra conta que o casal já tinha sido agredido. Tentou matar ele na madrugada, de sexta para sábado, com paulada. Inclusive, ele quebrou o braço da minha irmã, feriu meu cunhado, acho que do lado direito, uma paulada. Por isso que eu entrei no meio para tentar apaziguar as conversas, para pagar o que tinha. 7h08 e permanece internado na UTI do Hospital São Camilo, em Itu, o vereador Sérgio Castanheira de Souza, presidente do Partido Verde do município. Ele foi baleado no fim de semana em casa. O crime aconteceu na casa do vereador Sérgio Castanheira de Souza, no bairro São Luís. O parlamentar, que também é presidente do Partido Verde na cidade, foi baleado na cabeça. Maria Cristina foi uma das primeiras pessoas a chegar no local.
eu ouvi um barulho como se fosse uma batida de carro. Aí a minha cachorra começou a latir, eu saí correndo, aí eu cheguei ao portão, vi o meu pedreiro falando: Cristina, tem alguém baleado. O vereador foi encontrado por vizinhos dentro da garagem no carro. De acordo com testemunhas, ele tinha acabado de chegar. A chave estava na ignição. Ele estava consciente, conversava, mas estava confuso. Chegou até a perguntar o que tinha acabado de acontecer. Tudo aconteceu a poucos metros deste restaurante, que estava aberto no momento do crime. Na hora achou que era bombinha, né? Aí depois que viu o moleque saindo, correndo na esquina. Sérgio Castanheira, que também é veterinário, foi socorrido na Santa Casa de Itu. De acordo com Anderson, assessor do vereador há 3 anos, nada foi roubado da vítima, que, segundo ele, não tinha inimigos. Ele sempre foi uma pessoa muito querida na cidade, muito respeitada, todas as pessoas gostam dele. Ele tem um trabalho muito bonito com a população aqui e, aparentemente, do tempo que eu trabalho com ele, eu nunca vi nenhuma briga, nada que fosse comprometer a relação dele com alguém. O carro já passou por perícia e a polícia agora investiga o que teria motivado a tentativa de homicídio. E também em Itu, um homem de 31 anos foi encontrado morto no bairro Morro Redondo. Segundo a polícia, ele estava desaparecido desde o dia 28 de setembro. O corpo estava em estado de decomposição e, por isso, não foi possível identificar a causa da morte. À polícia, a família do homem disse que ele era usuário de crack. Sete horas e 12 minutos, 2 homens armados assaltaram e fizeram um refém no Hospital Samaritano, no centro de Sorocaba. De acordo com a polícia, eles levaram aproximadamente R$7 mil do caixa da recepção e fugiram a pé. Segundo testemunhas, quase 50 adultos e crianças estavam no pronto atendimento do hospital. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Os assaltantes continuam foragidos. 2 máquinas caça-níqueis e cigarros contrabandeados foram apreendidos em uma operação da Polícia Militar, Guarda Municipal e equipe de fiscalização da Prefeitura, em bares do bairro Novo Mundo, em Votorantim. Os proprietários dos estabelecimentos foram levados à delegacia e depois liberados. A operação também foi feita no bairro Rio Acima, onde foi preso em flagrante um homem suspeito por tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidos 850 gramas de maconha, além de dinheiro. Ainda em Votorantim, a Polícia Militar apreendeu um equipamento para clonar cartões, conhecido como chupa-cabra, em um caixa eletrônico de uma agência bancária no bairro Monte Alegre. Até agora, ninguém foi preso e a polícia não soube informar quantas pessoas foram vítimas do crime. Agora nós vamos direto para a redação do SBT Manhã para saber os destaques de hoje com Patrícia Rocha. Esta semana começa com mais uma tentativa de assalto a um policial militar em São Paulo. Só que dessa vez o PM morreu. Fábio Ferreira tinha 37 anos e há 13 estava na Polícia Militar. O crime aconteceu por volta de 9h15 da noite. O cabo havia acabado de sair da casa do irmão quando foi abordado. A polícia acredita que ele reagiu a um assalto e foi baleado. Ele ainda chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu. A arma do PM foi levada e ninguém foi preso até o momento. Atenção, donos de cães e gatos com mais de 3 meses de idade. Votorantim tem campanha de vacinação antirrábica. Quem vai nos trazer mais informações é novamente Pedro Leão, ao vivo. São 38 pontos de vacinação e a meta é imunizar mais de 20 mil animais. Sobre este assunto eu converso agora com Kátia Regina de Oliveira, que é diretora da Saúde Coletiva de Votorantim. Kátia, bom dia. O que a pessoa precisa no dia da vacinação, no dia de levar seu animal para vacinar? A população ela pode estar comparecendo a qualquer unidade de vacinação e o importante é levar a carteirinha de vacinação do animal do ano passado. Se não tiver, vai ser fornecido, mas é importante que leve. Esses 38 pontos, eles estão localizados nos bairros. Qual que é o horário de funcionamento disso? A equipe está à disposição da população no horário das 8h30 da manhã às 11h30 e no período da tarde das 13h30 às 16h30. Quais as recomendações para quem for levar o animal? É importante que o animal esteja com a coleira ou guia e que seja acompanhado de um adulto. As fêmeas prenhas, elas não são recomendadas
que sejam vacinadas, não pela vacina, mas pelo próprio estresse que o ambiente causa. Então é importante deixar para uma outra oportunidade a vacinação de fêmeas prenhas. A vacinação é em Votorantim, mas pessoas de outras cidades, como por exemplo Sorocaba, podem ir até Votorantim vacinar o animal? Sim, a vacinação está à disposição a qualquer pessoa. Qual que é a importância dessa vacinação contra a raiva? É que a gente mantenha a região de Sorocaba e Votorantim com a raiva controlada, né? Então é importante que a população compareça, ela tenha consciência de levar seu animal para vacinar. Ok, muito obrigado pelas informações. Bom, a vacinação segue até o dia 29 de outubro e a lista completa dos postos de vacinação você pode conferir no site da Prefeitura de Votorantim, que é www.votorantim.sp.gov.br. 7h18, seja bem-vindo, você que acompanha o Noticidade Manhã a partir de agora. Segunda-feira é dia de falar de emprego. Confira algumas opções de vagas para você aqui na região. Em Cerquilho, as oportunidades disponíveis são para cortador de tecidos, instalador de portas, marceneiro e auxiliar de marcenaria. O atendimento ao público é feito na Avenida Washington Luiz, número 111. O Pátio de São Roque está com vagas em aberto para auxiliar de lavanderia, instalador de alarme, promotor de vendas e caseiro. Os interessados devem ir ao posto que fica na Rua Marechal Deodoro, número 193. Já o Pátio de Porto Feliz oferece vagas para vigilante, operador de empilhadeira, tapeceiro e montador de móveis. O Pátio da cidade fica na Rua Ademar de Barros, número 340. No CAT de Votorantim existem vagas em aberto para analista contábil, balconista, motorista de terraplanagem e supervisor de qualidade. O CAT fica na Avenida Moacir Oséias Guitti, número 41. Tira o pé da embreagem. Devagar. Parou na subida? Puxa o freio de mão. Quem já tirou a habilitação já ouviu essas frases e quem vai providenciar a permissão para dirigir, com certeza não vai passar em branco. Estes são apenas alguns detalhes da rotina diária de um instrutor de autoescola. Veja na reportagem. Sabe o que os motoristas que dirigem pelas ruas e estradas da nossa região têm em comum? Para ficar atrás do volante, todos precisaram dos serviços desse profissional aqui, um instrutor de autoescola. A gente aprende bastante coisa na prática, mas sempre guarda aqueles ensinamentos. Obedecer todas as sinalizações. Seta, né? Que todo mundo reclama. Rogério, há 7 anos, optou por essa profissão porque não gosta muito da vida em escritórios. Ele conta que a demanda por profissionais na área é grande. Faz 18 anos eu já procuro uma autoescola, não para tirar a carta só de carro, mas a moto também está tendo muita procura. Nas aulas práticas, as primeiras orientações são com o carro parado. Viu? Perfeito, hein? Perfeitinho, ó. Beleza? Pode sair. Com o veículo em movimento, o instrutor se torna um passageiro de luxo. É que do lado do carona estão pedais de freio e embreagem. Sabe como é? Imprevistos acontecem. Com susto a gente leva vários, porque você tem que estar 100% atento, né? Porque aquela coisa, 3 segundos já era. Para preparar os novos motoristas, é necessário ensinar vários tipos de manobras. Isso para alunos de todas as idades, claro. Por conta dessa variedade de aprendizes, o instrutor precisa saber lidar com todo mundo. Eu acho que a paciência é fundamental e o prazer, né, de poder ensinar e trabalhar com pessoas com diversidade de idade. Para dar aula em autoescola, não é necessário só ter paciência e ser bom de volante. Desde 2010, existe uma lei que regulamenta a profissão no país. Para ser instrutor, é necessário ter mais de 21 anos, estar habilitado há mais de 2, ter passado por cursos de capacitação de direção defensiva e de primeiros socorros e ter completado o ensino médio. São Nelson é um dos mais antigos instrutores de Sorocaba. Começou a trabalhar em 1968. Na década de 80 até ganhou um carro de uma montadora, veículo conservado com os adesivos da autoescola que ele tinha e já não existe mais. E claro, veículo funcionando. Ele valoriza tanto a profissão que foi dele a ideia de criar o Dia do Instrutor, primeiro em Sorocaba e depois no estado, 16 de outubro, pertinho do Dia do Professor. Tem que ter um instrutor para ensinar alguém a dirigir, porque o pai não tem paciência para ensinar o filho, o marido muitas vezes muito menos para ensinar a esposa, só dá briga e no fim acaba caindo com o instrutor de autoescola.
Bom, e antecipadamente, dia 16 de outubro, como nós vimos aí na reportagem, é o dia do instrutor de autoescola. Parabéns a todos os profissionais e muita paciência, porque é preciso. A semana começa com sol entre nuvens e existe até a possibilidade de garoa na região. A gente vê imagens ao vivo de Sorocaba, onde as temperaturas hoje devem variar entre 13 e 22 graus. Veja como fica o clima em outras cidades. Em Alumínio, mínima de 11 graus e máxima de 20. Jundiaí tem mínima de 12 e a máxima não passa dos 22. Mesma máxima prevista para Cesário Lange. Em Itapetininga, as temperaturas variam entre 13 e 21 graus. Olha a hora, 7 horas e 25 minutos e a gente volta ao vivo para falar com Pedro Leão, que hoje está na rodovia João Leme dos Santos e tem as últimas informações do trânsito. Olha só, Fernando, vai chegando perto das 8 horas da manhã, que é o horário de pico do trânsito aqui na região, e o tráfego vai ficando mais intenso. Como podemos ver aqui na João Leme dos Santos, no sentido de Salto de Pirapora, o motorista já encontra pontos de lentidão, o tráfego está moroso. Há alguns minutos atrás estava até parado aqui nessa altura da rodovia. E o final de semana foi marcado por muitos acidentes, como eu já mencionei no primeiro bloco. Um homem de 32 anos morreu nesta madrugada em Jundiaí, no bairro da Roseira. Segundo a polícia, ele invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus. Ele foi levado para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu. Também em Jundiaí, um outro homem de aproximadamente 60 anos morreu atropelado na altura do quilômetro 57 da rodovia Anhanguera. Ele também chegou a ser socorrido para o Hospital São Vicente de Paulo, mas não resistiu. Bom, e o departamento, né, agora vou dar uma dica para o pessoal aí que gosta de aplicativos, né, do tablet, do smartphone. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, DETRAN, lançou um novo aplicativo para usuários de tablets e smartphones com plataformas Android e iOS. A novidade fornece informações para o motorista consultar as multas de trânsito e também quantos pontos a sua CNH já acarreta. Para consultar esses pontos, você precisa do CPF e de uma senha. Depois é só fazer o cadastro no site do DETRAN. Dá para fazer também a consulta de multas do veículo. Para isso é necessário ter o código RENAVAN, que você encontra no documento do veículo. O download do aplicativo está disponível nas lojas virtuais das plataformas. E é só buscar por DETRAN Móvel. Mais informações você pode encontrar no site do DETRAN, que é www.detran.sp.gov.br. Fernando. Bacana, Pedro. Ótimo recurso aí para quem gosta de tecnologia, né, Pedro? E é bom ressaltar que use este recurso quando o carro estiver parado, nunca dirigindo, porque celular ao volante é multa e é proibido, é perigoso. Obrigado, viu, Pedro? Esporte. A Liga Sorocabana de Basquete perdeu para a equipe de Franca no sábado na casa do adversário. O resultado ficou em 117-91. A LSB tenta buscar a recuperação na partida contra o São José, nesta quinta-feira, às 8 da noite, em São José dos Campos. Futebol. Pela segunda fase da Copa Paulista, o São Bento perdeu por 3-0 fora de casa para a Inter de Limeira e agora amarga a última posição do Grupo 6. Já o Ituano foi à capital e venceu o Juventus por 2-0 e segue na liderança do Grupo 7. Pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou fora de casa em 0-0 com o Atlético Mineiro. E o destaque fica por conta da Portuguesa, que não tomou conhecimento do Santos e venceu o Clássico Paulista por 3-0. Veja os gols. O Flamengo saiu na frente com gol de Hernani aos 32 do primeiro tempo. No comecinho do segundo tempo, o Vasco deixou tudo igual depois deste lançamento e da finalização de Willy. E ficou por isso mesmo. O empate é ruim para os dois times, pior para o Vasco, que continua na zona de rebaixamento. O lateral Luiz Ricardo fez fila e abriu o placar para a Lusa no Canindé. Gilberto marcou os outros 2 do jogo. Portuguesa 3, Santos 0. Cada vez mais com cara de campeão, o líder Cruzeiro goleou Lanterna Náutico em Pernambuco por 4-1. Ricardo Goulart foi o destaque do jogo com 2 gols.
No Clássico Paranaense, quem brilhou foi o veterano Paulo Baier. No auge dos seus 38 anos, o jogador marcou os 2 da vitória do Atlético Paranaense contra o Curitiba, 2-1. Ainda no sul do país, o Internacional venceu o Fluminense por 1-0. Gol de Leandro Damião, que não marcava havia 12 jogos. O vice-artilheiro do campeonato, William, bem que tentou, mas a Ponte Preta cedeu o empate para o Bahia e continua na vice-lanterna. 1-1 foi o placar. Mesmo resultado de Goiás e Criciúma no Serra Dourada. Lins marcou para os catarinenses e Walter, sempre ele, para os esmeraldinos. No sábado, o Grêmio venceu o Botafogo no Maracanã. 1-0, golaço de Alex Telles. O São Paulo passou o sufoco, mas venceu Vitória no Morumbi e deixou a zona de rebaixamento. Antônio Carlos abriu o placar de cabeça. Juan empatou batendo o pênalti. Luiz Fabiano voltou a colocar o São Paulo na frente. O time baiano deixou tudo igual mais uma vez com Diney. Só que o zagueiro artilheiro Antônio Carlos decidiu. 3-2 para o São Paulo. Pela Série B, a superlotação no estádio Frasqueirão em Natal atrasou o início da partida entre ABC e Palmeiras. Torcedores precisaram pular o alambrado. 10 pessoas ficaram feridas sem gravidade. A direção do ABC negou ter colocado à venda mais ingressos do que o permitido. Com bola rolando, o Palmeiras perdeu por 3-2, mas ainda é líder com folga do campeonato. Participe dos nossos telejornais. Envie sugestões de reportagem pelo site tvsorocaba.com.br ou pelo telefone 15 3238 8804. O Noticidade Manhã fica por aqui. Outras notícias da região você acompanha à 13h no Manchetes Noticidade com Mariel Marte. A gente encerra essa edição com imagens ao vivo da rodovia João Leme dos Santos. Um ótimo começo de semana para você e a sua família. Saúde e sucesso!